E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto sagrado, nesse segundo bloco do nosso programa, aonde podemos ver aqui, Atos capítulo de número 28, versículo 1 a 9, onde nós lemos, onde queremos trazer uma rápida palavra sobre avivamento em Atos dos Apóstolos. Avivamento em Atos dos Apóstolos. Este texto sagrado revela como o evangelho de poder partiu de Jerusalém, conforme a promessa de Jesus em Atos 1:8, e chegou com poder aos confins da terra, até atingir os povos bárbaros da ilha de Malta. Em todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, o avivamento da evangelização com poder se fez presente. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro do avivamento pentecostal, pois a partir do dia de Pentecoste, a história da igreja nunca mais foi a mesma. O avivamento pentecostal se alastrou com um fogo por todos, se alastrou como um fogo por todas as partes do Império Romano, e ninguém mais pôde deter a chama pentecostal que ardia no coração daqueles cristãos primitivos. Vejamos, avivamento em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, em Atos 1:8, o avivamento já está às portas. Jesus Cristo confirma todas as promessas de avivamento, dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, avivamento no dia de Pentecoste. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. 120 crentes são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em novas línguas. A igreja do Senhor é inaugurada na terra, e neste mesmo dia, quase 3.000 almas se convertem a Jesus de uma só vez. Atos 3, avivamento na porta do templo. Pedro e João vão para o templo orar e curam um paralítico que ficava junto à porta do templo, o qual entra no templo saltando e glorificando a Deus. Atos capítulo 4, avivamento entre os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos capítulo 5,
avivamento que atinge toda a cidade de Jerusalém, até os sacerdotes passam a obedecer à fé cristã. Atos 6, avivamento entre os diáconos da igreja primitiva. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Em Atos capítulo 7, avivamento na tribuna do Sinédrio. Estevão, um dos 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, prega uma grande mensagem perante o Sinédrio judaico, e a sua mensagem fica impregnada na mente de Paulo, que se converte mais tarde. Atos capítulo 8, avivamento em Samaria. Filipe desce a Samaria e prega Cristo, e multidões são impactadas pelo poder de Deus, nascendo uma igreja pentecostal entre os samaritanos. Atos capítulo 9, avivamento no caminho de Damasco. Saulo, o maior perseguidor da igreja primitiva, converte-se a Cristo e se torna no maior avivalista da igreja cristã no primeiro século. Em Atos capítulo 10, avivamento na casa de Cornélio. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio e todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, avivamento em Antioquia da Síria. Barnabé é enviado como pastor da igreja de Antioquia da Síria para consolidar a grande obra de avivamento que se iniciou naquela grande metrópole. Em Atos capítulo 12, avivamento na prisão. Pedro é solto milagrosamente da prisão e um grande mover de Deus se espalha pela cidade. Atos capítulo 13, avivamento missionário na igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo são chamados pelo Espírito Santo para iniciarem a primeira viagem missionária transcultural. Atos capítulo 14, avivamento nas cidades de Listra, Derbe, Icônio, Antioquia e Pisídia. Atos capítulo, avivamento no primeiro concílio missionário em Jerusalém. Em Atos capítulo 16, avivamento em Filipos. Um grande terremoto sacode os alicerces da prisão de Filipos, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e tanto os presos como os funcionários do presídio são libertos por Cristo. Em Atos capítulo de número 17, avivamento em Atenas, Tessalônica, Bereia. Estas 3 cidades são impactadas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Atos capítulo 18, avivamento em Corinto. A cidade de Corinto é impactada pelo poder de Deus por meio da operação de todos os dons espirituais. Em Atos capítulo de número 19, avivamento em Éfeso. Deus fazia coisas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Em Atos capítulo 20, avivamento em Troade, a antiga cidade grega de Troade. Em Atos capítulo 21 e 22, avivamento nas escadarias da fortaleza de Antônia. Paulo prega uma mensagem em hebraico, cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 23, avivamento no Sinédrio. Paulo faz aquilo que Estevão havia feito antes e prega uma mensagem cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 24, avivamento no palácio do governo Félix. Paulo evangeliza o governador Félix, sua esposa Drusila. Em Atos 25, avivamento no palácio do governo Festo. Paulo evangeliza o governador Festo, sucessor de Félix. Em Atos capítulo de número 26, avivamento no tribunal romano. Paulo evangeliza o rei Agripa e outras autoridades romanas.
Em Atos, capítulo de número 27, avivamento no navio alexandrino. Paulo ganha toda a tripulação do navio. Em Atos 28, avivamento na ilha de Malta. Paulo evangeliza todos os bárbaros da ilha de Malta e em seguida chega a Roma, onde testemunha com poder do Evangelho de Cristo. Aleluia! Concluindo, o livro de Atos dos Apóstolos é um verdadeiro manual de avivamento da igreja primitiva. Todos os elementos necessários para o avivamento estão ali ensinados e praticados pelos primeiros cristãos. Que você possa guardar esta palavra no seu coração e que você possa viver uma novidade de vida na sua vida. Aleluia! E que este grande avivamento que está no livro de Atos dos Apóstolos vem impactar a sua igreja, vem impactar a sua família, vem impactar a sua casa, vem impactar a sua vida de uma forma especial. Aleluia! Que o impacto de Atos dos Apóstolos venha nos impactar, meus queridos, e nós possamos vivenciar o impacto de Atos dos Apóstolos sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, meu estado, meu país e o globo terra venha a ser impactado pelo poder da pregação do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele creem. Então guarde nesta noite esta rápida meditação no nome do Senhor Jesus Cristo. Rádio Web Itabi, 24 horas no ar.